Neto, agora a gente vai ver as ações da APUESP falando sobre educação. O primeiro Conselho Estadual de Representantes foi realizado com a presença de mais de 300 pessoas. Vamos acompanhar. No dia 30 de janeiro foi realizado o primeiro CR do ano, com a presença de mais de 300 representantes de todo o estado. O Conselho Estadual de Representantes definiu agenda e pauta de reivindicações para esse semestre, reposição das perdas salariais, valorização da carreira e uma atribuição de aulas justa foram os principais temas discutidos. Mais um ano iniciando, que já iniciou, né, Bebel, com luta, não é a primeira atividade, já foram diversas atividades, nós tivemos aí, né, um final de ano, todo mundo engajado contra esse processo horroroso, né, dessa transição de uma secretaria para outra. Essa luta continua no dia de hoje. Nos dias 9 e 10, agora de fevereiro, vai ter o CNE. Nós temos que calibrar. Se o CNE chamar um Dia Nacional de Luta em março, beleza, é o dia da nossa Assembleia, né? Acho que a gente tem que chamar a Assembleia nesse dia. Mas se ele não chamar, jogar para abril, março tem que ter uma Assembleia. Isso é meio que categórico entre nós. No mesmo dia, os professores fizeram um ato em frente à Secretaria de Educação, questionando a atribuição de aulas e pedindo diálogo com o secretário. Trabalhamos primeiro com todos os eixos, que são pontos, né, que a gente entende que tem que ser elevado. Um deles é cumprimento do piso salarial profissional nacional. Nosso Diese esteve lá e demonstra que nosso poder de compra com relação aos demais trabalhadores está acima de 43%. Né? Teria que ter um reajuste imediato de 43% até para cumprir uma meta do Plano Nacional e Estadual de Educação que diz respeito à valorização dos profissionais da educação. A outra questão diz respeito à atribuição de aulas, que trocou, em vez de o tempo de serviço, que, enfim, qualifica toda pessoa mais experiente, ela desenvolve melhor seu trabalho. Trocou pelo tanto de aula que pega. Por exemplo, um professor com 20 aulas, mas tem 20 anos de serviço, ficou atrás um professor, sei lá, que pegou 64 aulas e tem 5 anos de serviço. Quer dizer, isso criou uma injustiça na base. E nós queremos que corrija essa injustiça, colocando o tempo de serviço, todo o título que o professor tiver, né, isso, lutar pela jornada, implantação da jornada do piso, pelo número máximo, né, de alunos, de 25 alunos por salas de aula, né, e uma mesa permanente de negociação. Sem negociação, não tem como avançar. O calendário de lutas do próximo período também foi definido no dia 30. Nós temos agora um RE apontado, e aí os professores vão poder escolher, né, a Assembleia, se ela poderá ocorrer num sábado ou num dia de semana, para que a gente possa ter uma Assembleia bastante representativa, mas obviamente que essas datas vão estar articuladas com o calendário nacional, porque a nossa demanda é nacional. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação marcou sua 4ª plenária intercongressual para o dia 17 de março, em Brasília. Olha aí, tem um recado que a Maria vai ler para nós também da APUESP, né, Maria? Exatamente, Neto. Olha só que importante, a APUESP cobra o governo e garante que salários dos professores sejam regularizados. É isso mesmo. Pessoal, a presidenta da APUESP, a deputada estadual professora Bebel, foi informada nessa semana que todos os salários dos professores serão regularizados ainda nesse mês de fevereiro. Após sucessivas cobranças feitas pela APUESP junto ao governo estadual, foi confirmado pelo secretário executivo da Educação, Vinícius Mendonça, que todos os pagamentos finalmente serão regularizados. Bebel, inclusive, fez essa cobrança pessoalmente ao secretário executivo da SEDUC durante reunião no dia 12 de janeiro. De acordo com a informação recebida
da Secretaria Estadual da Educação, nessa regularização, isso inclui os resíduos salariais de dezembro de professores da categoria O, cujos contratos iniciados em 2018 e 2019 foram prorrogados por mais um ano com a aprovação unânime da PLC 42/2022. Esse projeto foi articulado na Alesp pela deputada professora Bebel, que conseguiu que a propositura fosse assinada por todos os parlamentares e aprovada por unanimidade. Tá aí, parabéns, parabéns. Vamos agora para uma matéria, entender um pouquinho, né? É um assunto muito importante para você que está assistindo, né? A dislexia e TDA. Você sabe qual que é a diferença? TDAH, perdão, TDAH. Você sabe qual é a diferença? Dislexo, a pessoa que tem, ele é dislexo, e TDAH. Há uma diferença aí muito importante. Então presta atenção nessa matéria da APUESP. Na semana passada conversamos com a fonoaudióloga Juliana Amorina e algumas pessoas perguntaram qual a diferença entre dislexia e TDAH, déficit de atenção e hiperatividade numa criança. A dislexia, ela é um transtorno específico para aprender a ler e escrever. E essa palavra específica, ela é bastante importante porque ela nos mostra que é uma dificuldade inesperada, ou seja, uma criança que tem uma capacidade intelectual preservada, que se desenvolveu bem até o período de alfabetização, que não enfrenta outras dificuldades significativas na vida dela. Então, era esperado que durante o processo de alfabetização ela conseguisse aprender a ler sem dificuldade. Porém, por ser um transtorno específico, né, da leitura, a alfabetização não acompanha as demais habilidades. Aprender a ler e escrever para ela é muito difícil, né? Então, é específico para ler e escrever. Já o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno que vai estar relacionado a todas as questões atencionais, né? Todo o funcionamento atencional. Então, as dificuldades que essa criança vai enfrentar são diferentes. Porque ela pode enfrentar dificuldades para ser alfabetizada, mas ela provavelmente vai enfrentar dificuldades na matemática, em outras áreas da sua vida, porque a atenção ela é uma função cognitiva maior, que a gente depende da atenção para várias outras funções. O que gera muito essa confusão é porque a dislexia e o TDAH podem caminhar juntos. Então, estudos mostram que em torno de 20% a 50% das crianças que têm dislexia também têm o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, elas enfrentam essas duas dificuldades, mas são transtornos diferentes, têm acompanhamentos e estratégias pedagógicas diferentes para que essa criança aprenda. Saber diferenciar ajuda muito o professor em sala de aula, mas ele deve sempre contar, é claro, com a ajuda de especialistas. E olha, a POS traz para nós também um assunto muito importante, né? Assédio sexual, né? Como lidar com isso, o que deve ser feito quando acontece uma situação lamentável como essa. Pode soltar. A escola hoje, inclusive a gente tem isso na LTB, a gente tem isso na BNCC, ela precisa ser um espaço de discussão da vida real. E essas crianças, elas estão vivendo esse momento porque elas estão com acesso à informação muito mais amplo do que já tivemos no passado, né? Esse tema é delicado e pode ser trabalhado nas mais diversas disciplinas, né, que a gente tem por aí. Na minha mente, assim, com criatividade, a gente consegue abordar esse tema em todas as disciplinas, inclusive em física, em química, em matemática. No ensino médio, por exemplo, na aula de química, dá para a gente trabalhar como que o cérebro reage, quais são os neurotransmissores que são ativados, que tipo de químicas são liberadas pelo cérebro quando a gente sofre algum tipo de violência. Em matemática dá para trabalhar estatísticas, em ciência dá para trabalhar sobre a saúde, o corpo humano. E pensando nos segmentos, né, fundamental 2 e médio, para os mais jovens, eu acho que a gente precisa ter um certo cuidado, né, no que pode surgir ali, em relação a gente também estar lidando com possíveis vítimas, né, de algum tipo de abuso ou alguma violência sexual. A gente tem que ter bastante tato e sensibilidade nesse momento. E uma boa abordagem é trabalhar as zonas que são permitidas e as que não são permitidas de serem tocadas por adultos ou por outros colegas.
Tem um trabalho muito bacana de algumas colegas que eu já vi na rede, que elas fizeram um mapa do toque, né? Então, por exemplo, pegar na mão, aí era uma atividade que eles pintavam de verde, numa grande cartolina que tinha um corpo humano. Foi desenhada a silhueta de um corpo e as crianças, né, 6º, 7º ano, elas faziam círculos nas diversas partes do corpo e pintavam. Pegar na mão, pode, no braço, pode, e no peito não pode. Enfim, teve essa discussão com as crianças sobre isso, a partir de um acontecimento também super delicado. A POESP no programa Piracicaba agora, a discussão da educação com os educadores, né? A POESP tem essa postura muito importante para todos nós, sempre muito importante.